A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, confiante nas promessas do Senhor, amém? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje nós estaremos meditando em apenas um versículo, né, nessa manhã maravilhosa que o Senhor fez para nós. Será o versículo de números, capítulo de número 119 do livro de Salmos, né? Salmos 119, versículo 112. Então, meus irmãos, vou voltar aqui, ó. Salmos 119, versículo 112. Diz assim a palavra do Senhor: Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e te pedimos que nos abençoe, que nos dê sabedoria do alto para entendermos os teus propósitos, a tua palavra, que o Senhor me dê, meu Pai, unção do alto para que eu possa transmitir a palavra do Senhor e fazer efeito, meu Pai, nos corações das pessoas que a receberem, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Repreenda todo o mal contra nós, contra a nossa família. Dai-nos um dia de paz, de saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria, né, que estamos aqui para mais essa manhã de meditação na palavra do Senhor. Uma manhã fria aqui na minha cidade, né? Mas em tudo vamos dar graças, né? Porque o Senhor é bom. Aleluias, Ele é maravilhoso. Nós somos frutos, né, da sua tão grande misericórdia e do teu tão grande amor. Aleluias. Então nós devemos sempre glorificarmos ao nosso Deus, porque ai de nós se não fosse Ele, não é verdade? Ai de nós se não fosse Jesus se sacrificando para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida eterna. Então, meus irmãos, vamos ter sempre esse coração cheio de gratidão ao nosso Senhor. E aqui, irmãos, com esse versículo, onde o salmista diz, induzo o coração a guardar os teus decretos. Né? O que a gente pode entender? Né? A gente sabe que quando fala coração, né, na Bíblia, ou até mesmo a gente conversando, né, faz menção ao quê? Aos nossos pensamentos, a nossa mente, né, a nossa alma. Então, meus irmãos, aqui o salmista, esse salmo a gente sabe que é um salmo, né, que faz com que a gente entenda que devemos glorificar, né? Glorificar, eu não sei se é a palavra certa, mas ao mesmo tempo né? Glorificar pela excelência, né, de nós termos a lei do Senhor. Né? É um salmo, aliás, que agora eu acho que vai dar para entender melhor. É um salmo que glorifica, né, a excelência da lei do Senhor. É um salmo que exalta a palavra de Deus, né, e faz com que nós compreendamos, né, que nós necessitamos dela para podermos viver, irmãos, né, para termos uma vida aqui nessa terra, uma vida em obediência à palavra, à Bíblia, né? Então esse salmo ele traz essa exaltação. E chegando aqui nesse versículo, o salmista, né, que escreveu esse salmo que maravilhoso, ele mesmo se dá conta de que ele precisa o quê? Induzir a sua própria mente, a sua própria alma, né, a guardar os mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor ele nos deu o quê? O livre-arbítrio, né, de decisões na nossa vida, né, de aceitações, né, do que a gente pode, do que a gente vê, né, do que a gente faz. Tudo isso a gente tem um livre-arbítrio. Só que cada atitude nossa traz o quê? Consequências, né? Então, meus irmãos, e aqui o salmista, ele entendeu que ele precisava tomar a decisão, né, de guardar a palavra do Senhor, né? Se a gente for um pouco mais adiante, deixa eu ver se é mais adiante ou se é mais para trás, né? Quando ele fala, acho que é o 105,
versículo 105, mas não era bem esse não. O versículo 105 fala, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Ah, tá. O versículo 11, ele fala, olha, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Então, esse salmista, ele entendeu, né, que precisava guardar as palavras do Senhor no coração para não pecar contra Deus. Então, ele fala aqui, induz o coração a guardar os teus decretos. Então, quer dizer, é uma atitude que eu e você deve fazer. Nós devemos nos induzir a guardar a palavra do Senhor, a cumprir a palavra do Senhor. Nós devemos nos esforçar, né, para que os nossos pensamentos, né, sejam só com coisas que são de cima, né, as coisas que são de Deus, né, aquilo que o Senhor nos orienta, nos ordena na sua palavra. Então, nós temos esse livre-arbítrio, né, de decisões sobre o que nós vamos pensar, né, sobre o que nós estamos pensando, sobre o que nós estamos vendo, né? Vivemos dias difíceis e principalmente porque temos, né, nas nossas mãos ali, olha, um aparelho, né, onde a gente decide o que a gente vai ver, o que a gente não vai ver, o que a gente vai ouvir ou o que a gente não vai ouvir. Essa decisão, irmãos, está na nossa mão, né? Nós devemos sim estarmos orando, pedindo a Deus, né, que nos dê discernimento, que nos dê força para vencer a nossa carne, mas a decisão, né, do que a gente deve ou não fazer está conosco. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, né? Ele nos dá todo o parâmetro, né, de como viver bem, de como perseverarmos até o fim, de como alcançarmos, né, a nossa salvação por meio de quê? Da palavra dele. É por isso que o salmista disse: induz o coração a guardar os teus decretos. Então, meu irmão, minha irmã, vamos também induzir o nosso coração a guardar os decretos do Senhor, a guardar a palavra do Senhor. Vamos renunciar à nossa carne, né? Nós temos ali, olha, né, o comando, né, dos nossos pensamentos, né? Então, irmãos, vamos ver o que a gente tem pensado, né? O que nós temos alimentado mais, é a nossa carne ou é o nosso espírito, né? Então, vamos fazer como esse salmista: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Amém? Glórias a Deus, irmãos, por essa palavra maravilhosa que Ele nos dá nessa manhã. Palavra de exortação, palavra para a gente poder ficar alerta, né? E cada vez mais buscarmos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Pensamentos. Diz assim: o que mais ocupa sua mente? Talvez, diante do ritmo acelerado em que nosso mundo vive, já nem sabemos mais no que pensamos. Pode ser que haja uma grande confusão em nossa cabeça. Temos uma agenda complexa: trabalho, família, igreja, lazer, amigos, quanta coisa. Só de falar já ficamos cansados. A mente gira acelerada e nos deixa estressados, não é mesmo? Assim, a convivência com o próximo fica mais difícil, nosso corpo sofre. Certa vez, tive de procurar um oftalmologista por um problema repentino na visão. Fui aconselhado a me estressar menos, pegar mais leve. E como se faz isso quando há uma demanda esperando por você? Questionei. A resposta nem sempre é fácil, mas passa por algumas decisões que precisamos tomar. Em geral, nossa mente está muito focada nas coisas desse mundo. Algumas são totalmente inúteis, mas nos ocupamos com elas, pois achamos que têm algum valor. Esse não é um problema novo, como já disse Salomão. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Então, só nos resta a opção de fazer coro com o salmista e orar. Desvie os meus olhos das coisas inúteis. Salmo 119:37. E quanta coisa inútil valorizamos neste mundo.
Diante disso, precisamos prestar atenção à palavra do versículo em destaque. Vou ler para você. Santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Lá em Hebreus 3:1. E aí, olha, fixar os pensamentos em Jesus. Pensar no Senhor e nas suas palavras não nos cansa nem nos estressa. Pelo contrário, ao dirigir nossos pensamentos a Ele, encontramos alívio e paz. Enquanto as coisas inúteis desse mundo nunca nos satisfazem e aumentam o nosso estresse, pensar em Jesus nos mantém tranquilos e satisfeitos. Por isso, quero convidar você a parar um pouco e refletir. Por onde andam os seus pensamentos? Eles estão nas coisas inúteis deste mundo, acrescentando mais dor a cada dia? Ou estão fixados em Jesus à procura de descanso e paz? Escolha o melhor. Cabe a nós, a cada novo dia, decidir onde fixaremos os nossos pensamentos. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.